Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Analisando, discutindo, debatendo, informando o que de principal acontece no mundo dos esportes. Logicamente, foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira. Sempre oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Inset Boom, um novo conceito em detetização. É isso aí. Sem perder tempo, vamos em frente apresentando os meus mosqueteiros. Começando com boa noite dele. Fala, Carlos Borges. Boa noite, meu querido Ricardo Mazella, você ligado no Max Sport. Olha quem está aparecendo. O seu Jorge Ramos, está que nem o Botafogo, chegando um pouco atrasado, mas chegando, que é importante. Nosso Mário Silva, um abraço para você também. Obrigado. E mais uma vez, o pessoal do Max Sport. Agora, alguém tem que ser responsabilizado. Como é que se leva 22 mil pessoas ao estádio da Arena das Dunas, leva lá, há uma renda de quase 2 milhões, imagina quanto é que foi o ingresso, e faz um jogo daquele Flamengo e Portuguesa, um time sem nenhuma responsabilidade. Os garotos querem aparecer. Como é que eles querem aparecer se não jogam bola? E quem é o responsável disso? Porque o torcedor fica sendo enganado. O torcedor do Flamengo foi enganado por esse time do Flamengo, esse sub-20, sei lá o quê. Um abraço, tchau. Eu ia chamar o Mário, porque estamos abrindo o programa e às vezes por de internet eu entro uma hora ou outra, dá problema, e o Jorge chegou. E o remedinho já não foi tomado, ele já pegou no teu pé na primeira participação, como se ele fosse o cara mais pontual do mundo. O equilíbrio do programa, o Boa Noite de Jorge Ramos. Boa noite, Mazella. Boa noite também a você, meu querido Borges, Mário Silva. Sempre bom estar com vocês. E ao telespectador que nos acompanha, Olha, o Borges é assim mesmo, a gente já conhece ele, prodigioso, talentoso, né? Provocador, e assim que é bom mesmo. Mas o meu destaque vai justamente para esse campeonato carioca, que já falamos aqui em outras oportunidades, e não é mais o campeonato carioca, né? Ele é um campeonato carioca brasileiro, vamos chamar assim, porque diante de tantas situações inusitadas, cada vez se joga mais fora do Rio de Janeiro, né? Inclusive, as equipes consideradas de menor investimento, Mazella, já vendem também o seu mando de campo. Ou seja, chegará um dia em que não teremos jogos no Rio de Janeiro, a não ser algum clássico em semifinal ou em final, se é que não vão também transferir para um outro estádio. Esse é o meu boa noite. E com muita coerência, com muita razão. E fechando boa noite, depois do Borges, do Jorge, ele com uma camisa grená, linda, com bom gosto, parece um Valentino. Boa noite, meu doce e querido Mário Silva. Boa noite, meu caro Ricardo Marcelo. Um abraço para o Jorge Ramos, um abraço para Carlos Borges e para os nossos telespectadores que acompanham a gente, e muita gente acompanha a gente. A camisa é grená, da cor da camisa do Juventus e do Torino. Juventus aqui da Moca, de São Paulo. E é de uma bela cidade de Bruges, linda cidade, cortada por canais na Bélgica. Mas uma bela cidade também é Natal. Mas deram uma volta na torcida do Flamengo. Botaram um arremedo de time em campo com 2 departamentos distantes. O departamento do Mateuzinho e do Thiago Maia e do Pablo, que estão indo embora, não vão botar a canela no fogo para quebrar a perna e não jogar no time que estão indo. Quer dizer, né? E o departamento dos caras que querem aparecer. Cada um pegava a bola e queria um futebol à parte. E no comando, o Mário Jorge, que tem nome de Mário Jorge Lobo Zagallo, mas não é o próprio. Deu no que deu. Um empate ridículo. Os caras pagaram uma grana,
e tomar uma volta. Acontece nas melhores famílias, mas isso que o Jorge falou, bota esse jogo em qualquer lugar. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas depois do Boa Noite dos meus mosqueteiros, você já sabe. Hora e vez dele, Paulo Bizarro. E o E-Games, destaque no programa Max Sport. Olá, galera do E-Games! Estamos chegando! Eu! Acabum é um terror, iniciando com CBLOL e Acabum vem liderando a competição depois de 4 rodadas, seguida de pertinho pela gigante Loud, também com 3 vitórias e apenas 1 derrota, e VKS ocupando as 3 primeiras colocações. Em quarto, Red Kennedy Scalunga, e em quinto a Liberty, que vem surpreendendo com grandes atuações e boas vitórias. E em sexto, fechando os 6 classificados, a Los Grandes, mas tem muita competição pela frente. A Pen Game está ali logo atrás também com 2 vitórias e 2 derrotas. Quem vem mal é a equipe da INTZ, que não vem conseguindo boas atuações, mas promete melhorar. Fique ligado com a gente, acompanhando semana a semana as emoções do CBLOL. Fevereiro tá aí e com ele grandes lançamentos no mundo dos games, hein? Mês está recheado de coisa boa e a gente vai começar mostrando aqui Esquadrão Suicida Matem a Liga da Justiça, um jogaço divertidíssimo. A galera tem falado mal da gameplay, não sei o que, mas a verdade, gente, é que o jogo é divertido e vale a sua conferida agorinha na sua tela. O homem mais rápido do mundo. É o que dizem as namoradinhas, né? E qual é o plano? É hora dos vilões salvarem o mundo. Semana que vem tem novidade inédita na Dica de Games. E tem gameplay exclusiva com a atuação de Paulo Bizarro, inédito no programa Imperdível. Fique ligado com a gente, não perca, obrigado por tudo, uma ótima semana, beijo enorme, tchau! Valeu, Paulinho, forte abraço, irmão. Do E-Games, vamos para o fisiculturismo. Índice de gordura quase zero, ao contrário de mim, do Mário e do Carlos Borges. Jorge Ramos está bem. Índice zero. Fisiculturismo, meu querido irmão Raul Marques. E aí, meus bodybuilders, chegamos. E Arnold Classic chegando, tá batendo na porta, iniciozinho de março. E as manchetes gringas dizem o seguinte: The Brazilians are coming, os brasileiros estão chegando. Quem diria que nós iríamos chegar nesse nível no fisiculturismo? Mas agora nós não vamos falar dos nossos brazucas. Tô dando 360 aqui no estúdio, mas tá maneiro, tá legal. Nós vamos falar de um adversário direto do nosso Ramon Queiroz, que é o americano Breon Ansley, o veterano de 43 anos, que, como vocês podem ver, tá com um físico insano, com umas costas muito boas, tá muito bem condicionado. E além de Breon, nós temos o Urs, o alemão que sempre tem dado trabalho aí pro nosso Ramon Queiroz, tem sido o Mr. Olympia top 3, enquanto o Ramon tem sido top 2, por enquanto. Os dois estão muito bem condicionados, mas eu particularmente acredito que a briga realmente vai ficar entre o segundo colocado e o terceiro, que seria entre o Urs e o Breon. O Ramon, eu acho que está muito à frente desses dois. Mas, como eu sempre falo, no fisiculturismo tudo pode acontecer e tem algo que me preocupa demais. Breon é um ótimo posador, enquanto o Ramon deixa a desejar um pouco nesse quesito. E saindo da Classic, vamos para a categoria Open, onde, senhoras e senhores, teremos uma disputa de dois brasileiros, dois gigantes, Marcelo Rossi e Rafael Brandão. Lembrando que Brandão tem muito mais experiência de palco na liga profissional do que Rossi. E aí, quem vocês acham que vai levar essa? E as notícias não param por aí. Kaique de Oliveira, que não foi muito bem no último Miss Olímpia, decidiu vir para o Brasil, ele que mora nos Estados Unidos, para fazer um off-season pesado e trabalhar os pontos fracos dele, pensando já no próximo Olímpia no final desse ano.
E agora uma notícia que eu estava ansioso para falar com vocês. Lembram que eu falei de Chris Bumstead e a equipe da Raw Nutrition aqui no Brasil, naquele jantar com o Ramon Queiroz? Eu acreditava, eu falei isso com vocês, que seria uma investida da Raw Nutrition no Brasil. E o pai acertou, meus amigos. Mais uma dentro. E é o seguinte, Chris Bumstead, Ciban, afirmou num podcast famoso aqui do Brasil que tem esse projeto, mas que não é uma tarefa tão fácil devido às regras de suplementação daqui do Brasil. Aqui é tudo mais difícil pra gente. Mas que daqui a um ano e meio, 2 anos, pode ser que aconteça com a ajuda do Ramon e da atual patrocinadora do Ramon. Olha isso. E vamos ficando por aqui, mas calma, que semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Fomos para o Games, saímos para o fisiculturismo, hora e vez de Rogério Vilela, meu querido e doce irmão, sempre com o esporte da praia, de quadra, e hoje falando de futebol de praia, o futebol de areia. E tem uma entrevista muito especial. Ele é irmão do meu querido amigo Cláudio. Manel Cláudio, é o Júnior. Conta essa história pra gente, Rogério Vilela. Fala, Mazela. Hoje eu tô com essa fera aqui, meu irmão de muitos anos, Júnior Negão, foi meu atleta também. Tive o prazer de trabalhar com ele. E, Negão, tá chegando Copa do Mundo aí. O que você acha das chances do Brasil? Nosso time está preparado, está se preparando para essa nova jornada aí. Diz aí como é que está o time do Marco Otário. Cara, acho que o lugar, prazer estar falando com você, Rogério. Meu professor, meu treinador, né? Teu amigo. Amigo, sim, lógico. Cara, o Brasil para mim é favorito, né? O Brasil na praia, qualquer Copa do Mundo que tiver, qualquer campeonato que se tenha, o Brasil é favorito, cara. A gente viu a maior prova essa aqui, ó. Nós estamos aqui na praia, o Tahiti está vindo aqui treinar, está sendo lá do outro lado do mundo, vem treinar aqui, né? No nosso CT, está vindo aqui no CT do Junegão, no CT da Confederação, e eles estão vindo treinar. E o Brasil é favorito, cara. O Brasil, o professor Marco Otário entrou tem acho que 2 anos, né? E fez um bom trabalho, né? Está fazendo um bom trabalho, né? Está resgatando aquela galera que estava muito criticada, né? Era o Catarino, o Mauricinho, o Luiz Xavier, Datinha, porque são 2 Copas que o Brasil perdeu. O Brasil vem de 2 derrotas, né? E todo mundo acha isso um absurdo, né? E realmente é porque o Brasil, lá atrás, o Brasil sempre ganhava. O Brasil jogava 5 Copas, jogava 4 e perdia 1. Agora não, tá perdendo mais do que ganha. Mas eu acho que essa Copa o Brasil é favorito, é um bom trabalho. Eu acho que o Brasil tem que hoje treinarmos, aproveitar esses 20 dias para treinarmos. Se organizar fora do campo, que é fundamental. O que eu digo que é organizar fora do campo? É dar um bom prêmio ao jogador. Isso é fundamental. Então eu acho que o Brasil é o favorito, tá certo? Há um bom trabalho, tá certo? Então eu acho que o trabalho agora é mais fora do campo. É se organizar mais, sabe? Sustentar com os jogadores, sabe? Dar uma força aos jogadores, sabe? Segurar os jogadores, entendeu? Segurar os jogadores hoje é dar um bom prêmio, um bom treinamento, sabe? Dar tranquilidade, com certeza, dando estrutura isso, fora. Uma estrutura fora. A gente quando tem que criticar a confederação, a gente critica, mas a gente quando tem que elogiar, também elogia, não tem o menor problema. Mas quando você ainda jogava pelo Vasco, e até mesmo como coordenador, treinador, o Vasco foi a equipe e é a equipe mais vencedora do beach soccer nacional, sem a menor sombra de dúvida. Mas o Vasco hoje, passando por um momento de transição de geração, passagem de bastão, está começando a ter algumas dificuldades em alguns torneios aí nacionais. O seu atribui o que para que o Vasco não esteja tendo esse desempenho que teve e a vida inteira no beach soccer? O trem bala, né? Que a gente fala. Você falou tudo, transição. A gente vai ter que ter paciência. O Vasco tem aquela geração sensacional, foi campeã em 2011, né, do mundo. É o ciclo, né, cara? O Flamengo... É até legal, agora é a hora do Flamengo. O Flamengo, você começou também um trabalho ali com o Flamengo, né? Passou por Gil, hoje o Flamengo está colhendo todo o trabalho que você começou. Então eu acho que o Vasco hoje tem que estar nessa transição. Temos que fazer novos jogadores, né? A estrutura aqui está voltando a ser montada. Eu voltei agora a dizer, não é que a estrutura já era uma boa estrutura, a verdade é essa. Só que não está tendo resultado. A renovação começa pelos clubes. Se os clubes não treinarem, não vai haver renovação. Renovação começa com 11, 12, 13, 14, 15 anos. Não é o cara aprender a jogar beach soccer com 18 anos que jogou a escolinha a vida inteira. Entendeu? É isso.
Mazela, foi um prazer ter estado aqui com meu amigo João Negão, mais uma vez. João, obrigado. Sucesso para você no Vasco, tá bom? Pô, estou muito feliz de você estar no Sport TV lá com o senhor Robertinho Vilela. Valeu? Valeu, Garcia. Valeu, um abraço. Obrigado, Rogerinho. Manda um abraço enorme para o meu querido amigo Júnior Negão, um dos destaques da Praia. Depois de Carlos Borges, foi o grande lateral esquerdo da Praia. Júnior Negão é um grande destaque. É melhor falar isso do que ser, né? Ei, Jorge, para ser surdo, não ser mudo. Mas, enfim, porque foi Júnior esquentou o banquinho para Carlos Borges. Essa é um absurdo. Coisas que acontecem na vida. É verdade. É a raiz da televisão brasileira aqui, o Max Sport, no último programa do mês de janeiro, seguindo para o seu 5º ano aqui pela TV Max. Você perdeu algum? Vai no YouTube, tem todos os programas, desde o número 1 até o de hoje, do dia 30. Bom, vamos lá, vamos em frente. Nessa reta final de primeiro bloco, eu anotei algumas coisas, mas eu queria falar sobre a seleção pré-olímpica, porque conseguiu, meu querido Mário Silva, já está classificada para a fase final, mesmo sem convencer, ela vem num crescente e venceu o Equador ontem por 2-1. Será que agora engrena, Mário? Olha, é uma surpresa agradável a partir do treinador. Não tem nada contra o Ramon, pessoa ótima, foi um bom jogador, mas não tem cabedal de treinador. Não tem gente melhor do que ele. Tudo bem, é com ele que vamos. Só que o elenco, a safra, é ótima, porque se apresenta, é sub-23, a safra é muito boa. E os jogadores estão vencendo, inclusive, mais até pela sua condição individual. Estamos classificados, certo? Temos tudo para conseguir uma das 2 vagas, certo? E irmos à Olimpíada. Aí é um outro departamento, é um patamar mais acima. Não tem nada contra o Ramon, certo? Mas acho que tem gente melhor para colocar lá. Mas, quem sabe, às vezes engrena e tudo corre bem. O time está montando um certo conjunto, mas principalmente destaques individuais, como o Hendrick, como o João Kennedy e outros que estão formando a equipe que vai virando a página invicta e vai tentar se classificar. Ô, Jorge, você chegou a ver, eu confesso que eu não vi todos os jogos, mas quando eu peguei os melhores momentos, não gostei. Mas no último jogo contra o Equador, o time já se comportou melhor, mas eu estou com o Mário. O Ramon, na minha opinião, caiu de paraquedas como técnico da seleção júnior do Brasil. Nada contra, um cara simpático, educado, legal, mas o trabalho dele, na minha opinião, não é o que a gente esperava, pelo menos. O trabalho dele não é o que a gente esperava, mas, de uma certa forma, os resultados agradam. E aqui no Brasil é muito comum, né? Você tendo resultado, você tem permanência. Né? Você, quando não tem resultado, você vai embora rapidamente. Alguns jogadores, o Mário citou alguns jogadores, né? O Hendrick, o John Kennedy, são jogadores, aquele menino do Vasco. Marlon. Peck. Marlon Gomes e o Peck, os dois são bons jogadores, temos um bom goleiro. Agora, me parece, Mazela e Mário e Borges, que esse quadrangular decisivo é que vai ser o tira-teima. Eu acho que ali é que vai dizer quem é quem na parada. O Brasil, é claro que a camisa pesa, tem muita tradição, mas eu não estou assim, eu estou que nem vocês, eu não estou tão otimista, não. Mas como os resultados apareceram, quem sabe encaixa, e essa questão individual que o Mário citou. Veremos, aguardemos. Tomara que o Ramon calhe a minha boca, do Mário, o Jorge foi um pouquinho mais condescendente, e do Jorge. Mas até agora, acho que está devendo, e tem gente que trabalha mais tempo e acompanha a garotada. O Ramon nunca foi técnico de sub-20, caiu na seleção, pelo menos eu... Enfim, o negócio é torcer para dar certo. O desempenho não está legal, o resultado está acontecendo, que chegue logo às Olimpíadas com o Brasil presente e buscando mais uma vez a medalha de ouro, conseguida apenas uma vez na história dos Jogos Olímpicos. Vamos dar uma paradinha no Max Sport. Já a gente volta com a segunda parte, com Jorge Ramos, com o Mário Silva, com o Borcecito. Carlos Borges teve uma ideia maravilhosa de contar a história do rádio.
Eu falei, calma. Mas histórias picantes. Pelo amor de Deus. Picantes, Mas daqui a pouquinho, em nome de Bye Bye Lixo, de Inset Bom e de REN TV, a segunda parte do Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela nossa TV Max. O Rio corre para Max. Oferecimento, REN TV, né? Comprar para aqui aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Inset Bom, é bom mesmo, um novo conceito em detetização. Bye Bye Lixo. Se você perdeu algum programa Max Esporte, vai no YouTube, pega desde o primeiro até o de hoje, dia 30 de janeiro, ano 24, o Max Esporte, a resenha raiz da televisão brasileira, indo para o seu 5º ano. Dando sequência ao que o Flamengo vai jogar contra o Sampaio Corrêa, amanhã, quarta-feira. E eu queria levantar, pode ser que eu não quero ser o porta-voz do Apocalipse, Apocalipse, quase que não saiu. Apocalipse. Mas o Flamengo vai voltar, alguém sabe dizer quando virá com o seu time principal, Borges, Marius? A pergunta amanhã. A pergunta que está se fazendo é o seguinte: será que ele vai jogar com o time principal? O principal, contando De La Cruz, Arrascaeta, aquele time principal que ele começou os jogos lá nos Estados Unidos. A pergunta é essa: ou ele vai guardar alguns jogadores para o jogo contra o Vasco e não vai botar todo o time principal? Essa é a grande pergunta, se ele vai fazer isso. Ele está voltando, inclusive, nessa terça-feira para o Brasil. Ele está voltando para o Brasil e já vai estar no final do dia, hoje, daqui a pouco, estamos chegando a Belém do Pará. Em Belém. O jogo é em Belém. Sabe por quê? Eu falei Apocalipse, porque o Flamengo está com 5 pontos ganhos. É contra o Bacaxá, é contra o Bobochô. Só tem um jogo a menos. Mesmo com o jogo a menos, que eu não entendi por que a transferência do jogo contra o Volta Redonda. Eu, sinceramente, não entendi por quê. Porque o Botafogo jogou, o Fluminense jogou, o Vasco jogou. Não sei porque adiaram o jogo do Flamengo. Eu não entendi. Mas, de qualquer maneira, ok. Mas eu acho que o Flamengo, se ficar com essa garotada que não é uma safra das melhores, pode ter problema, hein, Mário? Bom, a informação que veio da Flórida, de Miami, lá de Orlando, melhor dizendo, é que o time que está chegando hoje, já em Belém do Pará, certo? É o time vai jogar amanhã, vai começar com o time titular, que é o novo time titular, está na cara, que é Pedro e Cebolinha, Gerson, Arrascaeta, o De La Cruz e o Pulgar. E lá atrás a defesa, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton, por enquanto, e o goleiro, que é o Rossi. Então, eu acredito que ele vai entrar com esse time, até para dar conjunto a esse time também, que é o time que deve jogar contra o Vasco. E na medida em que o jogo for correndo, vai mexendo. Como ele fez na Flórida, só que na Flórida depois virou pelada, entraram 350 jogadores, o narrador se perdeu, foi uma loucura. Então, eu acho que vai ser isso. Eu acho que isso vai ser a colocação do time do Flamengo no jogo. Sampaio Corrêa também, se perder para o Sampaio Corrêa empatar, perde o boné e vai embora para casa.
joga, deve explodir Belém do Pará, porque eu não me lembro a última vez que o Flamengo jogou em Belém. Não me lembro. Eu, inclusive, me lembro de ter feito um jogo do Flamengo em Belém com o Zé Carlos Araújo. Tem tempo isso aí. Ó, tem tempo. Então vai ser um jogo com um grande público. Eu espero que não dê uma volta no público, time principal, porque tem que botar o time principal para treinar para o jogo contra o Vasco. Já que o Mazella disse realmente, está com um jogo a menos, se vencer vai a 8 e já vem brigar pela liderança ou pela vice-liderança no jogo de domingo. Eu até estou, para variar, estou de folga nesse, estou no sábado. Então, de repente, acho que isso. E acho também, um passarinho me contou que o Flamengo quer, mas não diz, quer vender o Gabigol. Esse passarinho está certo ou está errado, Jorge? Eu acho que está certo. Eu acho que o passarinho está certo. O problema é fazer toda essa equação financeira, porque outra coisa também, o Gabigol tem contrato até o final desse ano. Então, quando chegar ali no final de junho, acabou, amigo. O Flamengo não consegue mais nada por ele. Então, ou vende agora, ou, né, renova. Ou cale-se para sempre. Agora o passarinho disse também o seguinte: existe, como diria o grande Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, pau de dois bicos, ele falou outra coisa diferente. Seguinte, espera, vai prendendo. Não aparece ninguém para levar, renova de acordo com as ideias do Flamengo. Você está entendendo? É uma ideia, mas pode tomar uma volta. Vem alguém, bota uma grana na federação, tchau, e leva. Mas a multa deve ser enorme, Borges. Eu não sei quanto é não, mas deve ser enorme. É enorme. Mas passou de junho, acabou, amigo. Mas depois de junho acabou a multa. Sim, mas de qualquer maneira... Ele tem direito a assinar um pré-contrato. Mas tem que ver isso. Mas tem um detalhe importante: o Gabigol não é a mesma coisa que o Pedro. Você viu que o Pedro ficou na reserva e treinou, não reclamou, ficou na dele. E o Gabigol, sinceramente, visivelmente, está chateado porque está na reserva. Ele mesmo declarou que na Europa ficou na reserva, por isso que ele saiu da Europa. Mas não pode ser assim. Ele é profissional, ninguém escreveu que ele é titular no contrato. Só que tem o seguinte, que tem uma diferença. Com o Pedro, o time trabalha para o Pedro, né? O time trabalha para o Pedro. Agora, quem diz... O Gabigol fez isso com o Pedro, com o Dorival. Não, o Dorival... Tanto que o Pedro foi para a Copa do Mundo, ele não foi. O Dorival montou um time que teve bem colocado. Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Mas para que Pedro e Gabigol joguem juntos, tem que mudar. O problema do Flamengo, Marcelo, é que ele contratou. Tem 4 jogadores, 4, da seleção uruguaia. Varela, agora veio o Vina, o De La Cruz e o Arrascaeta. Então, por que ele está querendo comprar um jogador de meio campo? A todo momento vem o nome. Porque ele precisa, quando a Copa América vier para o campeonato, não vai parar. A única coisa que eu não entendi até agora, eu estou tentando, meu passarinho não me contou, é por que quer o Léo Ortiz? Por quê? Vai vender o Léo Pereira? Não, vai vender o Pablo. Então alguém vai para a reserva. Davi Luiz vai parar. Ninguém está dizendo que o cara é titular. Davi Luiz, o cara é titular. Pode ser por aí. Peraí. O Léo, titular. O De La Cruz, caminhão de dinheiro. O cara vai jogar. Aí o Bragantino, que é um caminhãozinho de dinheiro. O cara vai ficar na reserva? É ruim. É ruim. O Gabigol, que ganha muito, está na reserva? Não. O Gabigol ganha muito. Peraí, o Gabigol ganha muito, mas ele já está lá, boss. Mas ele vai lá. O contrato agora do Fabrício Bruno. O contrato foi renovado. E tem que renovar. Que é um cara que ganhava menos do elenco e deu um aumento grande. Então o Fabrício Bruno foi. O Léo Pereira está lá.
o próprio Léo Ortiz e o Pablo saindo. O Rodrigo, é bom lembrar que o Rodrigo Caio saiu. O Flamengo tinha Rodrigo Caio, Pablo, Léo Ortiz, o Fabrício Bruno. Não, Léo Ortiz não. Não, tinha o Davi Luiz. Não, mas o Davi Luiz continua tendo contrato. Continua. Se vem o Léo Ortiz, ficam 4 zagueiros. O problema, ô Mazella, é o sujeito ter a mentalidade. Mentalidade profissional. Vamos ver. Eu vi ontem, eu vi no domingo o jogo do Manchester United, o Antony estava no banco. Aí o treinador voltou para jogar, correu que nem coelhinho do desenho animado. Vamos ver. Eu só acho que o Flamengo tem que abrir o olho, está com 5 pontos. Você está secando. Você está secando. Fogo, não vai chegar na final. Não quer chegar porque você não quer enfrentar o Flamengo na final, porque vão tomar de 4-0 na final. Você está secando. Vai ser o troco. Claro que eu estou secando. É óbvio que eu estou secando. Está secando. Porque o apresentador do programa tem que ser... No bicampeonato do Fluminense, o Flamengo venceu por 2-0 e tomou um sapeca iaiá, tomou uma sapatada que até agora está procurando a bola. Tomou de 4. Então, faz parte, cara. Olha só, você faz o seguinte, só um minuto. Você seca o Botafogo que joga daqui a pouco. É isso aí. Agora só seca o Flamengo? Você tem que ser isento. Se o Valdir Luiz estivesse aqui, eu falo, Botafogo não me preocupa. Mas como é Jorge Ramos que está aqui, eu respeito que é um cara equilibrado. É Corriola. O Botafogo que vem mal nos últimos campeonatos estaduais, de modo geral. Pô, então tem que fazer por onde? Eu acho que o Flamengo pode o Botafogo nas mancadas. Pô, em homenagem a Jorge Ramos. Olha. Se fosse o Pato Roco, ia ver só. Ia ser diferente. Se fosse o Bocão, ia ser diferente. Mas como é Jorge Ramos, em sinal de respeito e admiração, não falarei isso. Não adianta o seu Mário Silva colocar... É só um detalhe. Fica na tua, Mário. Fica na tua, Mário. Provoca não, Mário. Um detalhe do Campeonato Carioca. O Fluminense empatou uma, o Botafogo perdeu uma partida, o Fluminense empatou uma, o Vasco já empatou 2 partidas. E o Flamengo 2. E o Flamengo 2. Qual o problema? Quem está aí perigando? Você tem que... Você é do tempo dos pontos... Você é do tempo dos pontos Eu só fiz perdidos. um alerta. A minha preocupação com o clube de regatas era essa. É só uma preocupação. Nada Vocês estão passando recibo. Você é do não tempo vou dos falar com pontos vocês. perdidos. Vocês estão me perturbando. Você Paulo se preocupa. César Oliveira, eu vou chamar você. Pô, vocês só o Jó se comporta. Vocês dois desequilibrados. Olha aqui, ó. Paulo, o Fluminense anunciou, ou melhor, o empresário do Guga anunciou que o Feyenoord da Holanda estava interessado no Guga. Para mim, isso foi uma tremenda de uma cavada para levar um aumentozinho. O que você tem a dizer? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Carlos Borges, ao Mário Silva, ao Jorge Ramos e a todos vocês que, através da TV Max, acompanham mais um Max Esporte. E nós, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Eredivisie, campeonato holandês. E até que ponto, nesse campeonato, pode querer um jogador brasileiro, um jogador do Fluminense, um lateral direito? É o que todos estão divulgando nos últimos dias, o interesse provável do Feyenoord de Rotterdam em relação ao lateral direito Guga, reserva do Fluminense, mas jogador de grande importância durante a campanha da última temporada. Guga estaria na mira do Feyenoord. Seria verdade? A equipe de Rotterdam ocupa a 2ª posição no campeonato holandês, tem 43 pontos ganhos, 12 a menos do que o PSV, que é o líder da competição, tem 55, e Guga seria então um reforço. Estamos, é bom que se diga, a poucas horas do fecho da janela de transferência do meio da temporada, que termina 31 de janeiro. Seria possível? Bom, eu acho muita especulação, especialmente porque os jornais holandeses divulgavam que não há nada mais, nada menos do que uma oferta do Fluminense, pelo seu lateral direito, passando para a equipe do Feyenoord. Seria realmente pouco provável que a equipe holandesa desembolsasse tanto dinheiro, especialmente considerando que Guga é um lateral direito e que jogadores defensivos na Europa não têm tanto valor em termos comerciais. As próximas horas serão decisivas.
Eu francamente não acredito e, ao que tudo indica, parece mais uma especulação de um empresário na intenção de colocar Guga no futebol europeu. Paulinho, deixa o seu Mário Silva, que está muito engraçadinho hoje no programa, está até mais engraçadinho que o Borges hoje, só que está com a camisa grená, querendo puxar meu saco do meu Fluminense. Faça uma pergunta que tem um neto mais inteligente que a Tricolor. Faça uma pergunta para o Paulo César Oliveira. Tinha que ter alguma coisa, né? O Paulo, estou com a camisa para homenagear a Bélgica aqui, ó, Bruges, bela cidade da Bélgica. Eu quero saber da situação do treinador do Liverpool, o Klopp, que anunciou que vai sair e tocou um horror danado. Já estou falando em Xabi Alonso, que está no Bayern de Munique. Conta essa história para gente. Mário, dessa vez é real. O Liverpool vai perder o seu treinador. Jürgen Klopp decidiu que não continuará na equipe do Liverpool na próxima temporada. Mas ele é líder da Premier League. O Liverpool tem 48 pontos ganhos em 21 jogos, com 20 jogos na segunda posição e com 43. Está o Manchester City com 43 pontos ganhos, mas com 21 jogos vem a equipe do Arsenal, que perdeu no fim de semana para a equipe do Fulham por placar de 2-1. Mas a notícia mais importante é a decisão de Klopp de abandonar o comando técnico da equipe do Liverpool. Segundo o treinador, a pressão psicológica já é muito grande, a família foi colocada em segundo plano, aquelas desculpas clássicas que eles dão quando querem deixar o teu cargo de treinador, e segundo Klopp, uma parada sabática, ou seja, vai se dedicar aos estudos, vai deixar um pouco de lado a prática direta no seu clube, nesse caso no Liverpool, e vai tentar outro tipo de atividade. Mas o mais importante é que as especulações são muito intensas de que Klopp poderia estar também com destino traçado à Arábia Saudita. Seria mais uma contratação, seria bom um sabático, entre aspas, mais intenção de conhecer o futebol árabe do que propriamente parar de treinar, mas o certo é que, para já, não há nenhuma indicação de que ele deixaria o Liverpool e assumiria um grande clube europeu. Ao que tudo indica, a parada vai acontecer e, se não acontecer, a Arábia Saudita será o destino de Jürgen Klopp, atual técnico do Liverpool e líder da Premier League. Paulo, segura aí. Bloco a seguir, você tem Carlos Borges e Jorge Ramos, tá bom, Paulinho? Já que eu falei em Jorge Ramos, daqui a pouco tem Botafogo. Jorge, o que você espera do Botafogo contra quem, meu Deus? Deu até branco agora. Portuguesa, Lusa. Portuguesa, isso aí. Daqui a pouco, Botafogo e Portuguesa. Mais uma vez classificada no campeonato. Mais uma vez no Newton Santos. Mais um jogo do Botafogo e Newton Santos. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Mais um inclusive, jogo. Conversando com um grande alvinegro, ele falou assim para mim: esse ano está melhor. A filha do Rubinho, que é o presidente, é advogado do Botafogo. Até a tabela melhorou. Olha que maldade que ele falou, Jorge. Olha que maldade. Olha só, eu acho o seguinte, o Campeonato Carioca, que um dia foi chamado de campeonato mais charmoso do Brasil... Ainda é. Eu não acho. Não acho. Sinceramente, eu não acho. Mas não, ainda é chamado. Chamado. Mas o Botafogo, ele veio com muitas experiências, jogadores que foram contratados, ainda um trauma do ano passado, então muitos jogadores estão saindo e está havendo ali uma renovação. Isso demora para encaixar. Então, o Thiago Nunes, que é um treinador que não caiu no gosto do torcedor, ele está fazendo muitas experiências, o torcedor está traumatizado ainda do ano passado, e isso tudo leva a um descrédito desse momento do Botafogo. Mas como o nível do campeonato é muito baixo das equipes consideradas de menor investimento, eu acho que vai dar os 4 ali na semifinal. Mas o Botafogo me parece que está ali naquele 4º lugar, diante de todos. O futebol pode surpreender, vão jogar os titulares, os chamados titulares. Pode ser que tenha uma liga melhor nessa partida. A obrigação é vencer. A Portuguesa é um time de baixo investimento, mas é um time que tem bons jogadores, um conjunto que incomoda, mas eu acho que o Botafogo está muito longe, como você até citou, né, Mazela? Ano passado começou dessa forma, e o Botafogo só foi ganhar a Taça Rio
porque inclusive classificava para a Copa do Brasil desse ano, uma coisa muito pressionada. Ali depois embalou e depois caiu. Eu acho que o Botafogo, entre os 4, é o que está ainda se arrumando, e esse jogo contra a Portuguesa é favorito, vai jogar no Newton Santos, sim, mais uma vez, e provavelmente essa influência política ela existe. O Flamengo impõe muita coisa e consegue, o Botafogo por algumas coisas também. Todos os grandes têm uma força, né? Eu acho que quem tem mais força hoje na federação é o Flamengo, né? Mas o Botafogo também tem, como você falou. Bom, deixa eu falar um negócio, Boa, para encerrar o bloco, está em cima da hora o segundo bloco, daqui a pouco o Mateuzinho fala, mas ela vai estourar, o Dibonê fica louco e tal. Rapidinho. O que eu fico... A moto da pizza passou aqui agora. Não está no mar, passou para mim hoje. Aqui, ó. Boa, sabe que eu fico preocupado? Agora, sério, sem sacanagem em relação ao Botafogo? Cara, o Botafogo vai contratar o Luiz Henrique, está tentando, não sei se... Eu não me aprofundei muito hoje. O Luiz Henrique ficar 6 meses para depois ir embora para ir para a Europa. Eu acho que isso diminui o Botafogo. O Botafogo não é um clube de esquentar jogadores. O Botafogo tem que ser um clube de ter jogadores de peso. Também está difícil, é caro, babá. Ok. Mas, pô, eu leio isso. É melhor ter o Luiz Henrique 6 meses do que não ter. Tá bom. Mas, friamente analisando, pô, eu acho muito triste meu Botafogo, se isso realmente acontecer, ser jogador de passagem para outro clube, cara. Eu fiquei triste. Estou triste. Como o Mário fala, a questão da SAF. O cara tem um clube lá. Você acha que ele deu um chapéu no Flamengo, no Fluminense? Por quê? Porque está com dinheiro e o dinheiro para justamente levar o jogador do Betis depois para o futebol, para o time dele, para poder ganhar dinheiro em cima dele também, do próprio Luiz Henrique, numa possível... Se o time dele estiver bem. Também tem isso. Sim. Mas, de qualquer maneira, essa é a situação do Luiz Henrique. Agora, jogar 6 meses... Por exemplo, o Sidorf não veio jogar 6 meses, mas veio como um grande nome. Não foi o Sidorf? Foi. O Sidorf era um grande nome. Sim, mas, ok, o Sidorf não veio em final de carreira, a mulher dele era brasileira, é brasileira. Cara, é diferente. O cara está trazendo o Luiz Henrique da Europa para jogar no Botafogo 6 meses, com os empresários falando, não, se vier para jogar, depois tem que voltar para a Europa. Eu acho um desprestígio com a camisa, com o escudo da Estrela Solitária. Agora falando sério. Entendeu? Eu acho um absurdo isso. O Botafogo esquentar jogador. É a minha visão, ninguém é obrigado a concordar. Mas é SAF. Só falar uma coisa aqui. Ô, Mazela, eu acho também isso, mas o futebol hoje é assim. Quem manda no futebol é empresário. Isso é no Botafogo, é no Vasco, é no Fluminense, é no Flamengo, é no São Paulo. Todos mandam, depende do interesse, né? E o Luiz Henrique é um jogador, bom jogador. Ele é um bom jogador, certo? Não é o ó do Borogodó, mas é um bom jogador. E o investimento é pesado. O investimento é pesado. Tanto que os dois recuaram, tanto o Flamengo e o Fluminense. Agora, concordo de gênero, número e grau. O Botafogo não é torradeira para esquentar jogador. Mas não tem jeito. Mas não tem jeito. Lamentavelmente, mas eu tinha que falar isso em prol do torcedor brasileiro, em prol do... A gente brinca, eu sacaneio, o nego me sacaneia, tá tudo certo. Mas o Botafogo não pode... se prestar esse papel, mas tem que se prestar por causa da SAF. E o time desse cara aí, do Textor, é só time de segundo. O Botafogo é time de primeira. Pô. O time dele é o dinheiro. Ele não é Botafogo, ele não é Crystal Palace, ele não é Olympique de Lyon. Botafogo, Mário, para estouradíssimo do bloco. Tirando o Botafogo, o Crystal Palace é o bom sucesso da Inglaterra. Bom sucesso, a cor é até igual. O Olympique já teve sua fase, mas é mal no campeonato francês. Aí ele tem outro time que não... Pô, só time ruim, cara. E o Botafogo não é um time ruim, não é um clube ruim. Pelo amor de Deus, cara. Ele tem que ter todas as baterias ligadas para o Botafogo. Mas você tem que perguntar, porcarias aí. Tem que perguntar, antes do Jorge falar, você tem que perguntar isso ao torcedor. Porque o torcedor gostaria de ter o Luiz Henrique. Sabe por quê? Simplesmente porque deu chapéu no Flamengo e no Fluminense e é um jogador... Eu tô com Jorge, fecha o bloco. Eu não acho. É só para dizer o seguinte, o Crystal Palace, na Inglaterra, que é o bom sucesso, leva muito mais gente para o estádio
do que grandes clubes do futebol brasileiro da primeira divisão. A quarta divisão do futebol inglês enche estádio. Isso aí. Então é uma coisa diferente, a cultura é diferente. Eu entendo o que o Mazella fala, eu concordo com o Mazella, com o Mário, com o Borges, mas lá é diferente, cara. Então, por isso que tem essa rotatividade, e o Crystal Palace vai lá... O Mário eu fiz um jogo, eu assisti um jogo nesse estádio. Só tinha o meu lugar e o lugar da Maria Tereza, a minha esposa. Estava tudo lotado. Lotado. Lotado vai estar minha orelha de tanta bronca que eu vou levar, porque estourou demais o bloco. Mas o assunto merecia, o Botafogo merecia que nós debatêssemos ele, porque, na minha modo de ver, com tudo, a cultura, tudo isso aí, o John Textor, com todo o dinheiro dele, só tem time ruim. O único time bom que ele tem, e de história e tradição, é o Botafogo, e ele poderia dar uma atenção bem melhor. Daqui a pouco a gente volta direto, para não perder mais tempo, com a reta final do nosso Max Sport, porque o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, meia-noite, pela TV Max, seguindo para o 5º ano a resenha raiz da televisão brasileira. Jorge Ramos, Mário Silva, Carlos Borges, Mosqueteiros, são meus irmãos, a gente faz esse programa com muito prazer. É uma resenha entre amigos. Espero que você, onde estiver vendo, sinta realmente que você faz parte do programa. Isso é um papo entre amigos, é um papo de bar, de botequim, de restaurante, que seja discutindo as coisas do futebol. Oferecimento RedeTV, né? Você comprar para quê? Aluga, muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil, e também de Insetbon, um novo conceito em detetização. É isso aí. Nas carrapetas, sempre atento a tudo, meu doce e querido Mateuzinho, o filho da Célia, o neto da Orcélia, ou ao contrário, nunca sei. Mas, de qualquer maneira, Mateus, um beijo carinhoso para você, meu querido amigo, que nos atura todas as terças-feiras. Mas me leva à loucura, vocês estouram, me leva à loucura. Teve o quê? Controlar o tempo aqui para não ter problema. Bom, vamos de volta aqui. Quero falar do Vasco. É um assunto que, não vamos esticar muito. O jogo do Vasco é domingo, hoje terça-feira, mas deu um melê, deu um quiprocó, a arbitragem do Tarcísio, no empate de 2-2 com o Bangu. E a partir desse quiprocó, dessa zona, dessa bagunça, ficou estabelecido que os jogos de grande contra pequeno e grande contra grande vai ter VAR. A partir da 6ª rodada, vem o VAR. Que cangancha, Carlos Borges! Procede a reclamação vascaína? Procede. Eu acho que, no mínimo, você tem que ter um bom senso na arbitragem. Na arbitragem, você não pode ficar distribuindo cartão, porque você fica pendurado na brocha e quando tem que dar o cartão realmente no segundo tempo, você segura ele no bolso. Então, a questão do Jair, a entrada do Jair, dava para o cartão amarelo. Não foi uma entrada criminosa. Ele entrou de lado e pegou no pé do jogador do Bangu. Eu acho que o cartão amarelo estava de bom grado ali. Mas isso não significa que o Vasco ia vencer, que o Vasco ia empatar, que o Bangu ia ganhar, porque o que determinou a questão do resultado do Vasco foi o frango do seu Léo Jardim. Isso ninguém fala. E o pênalti do Medel foi pênalti também. Foi correto. Agora, esse Tarcísio, o Botafogo não quer vê-lo
nem pintado de preto, de amarelo, de azul, porque ele já está secado pelo Botafogo. No jogo Botafogo-Flamengo, deu um monte de cartões, expulsou um monte de gente. E esse Tarcísio também já. O Vasco agora foi o segundo, que não quer mais ele. Daqui a pouco o Flamengo também não quer mais ele, porque nesse jogo também teve expulsão. Só falta o Fluminense, o seu tricolor, para tirar ele embora. E ele não é novo, não, ele tem idade. Ele é um cara já experiente. Tá bom. Eu acho que ele tem idade, mas ele é novo na arbitragem. Não é um cara. Ou melhor, começou a aparecer de há pouco tempo. Houve uma reformulação na arbitragem do Rio de Janeiro. Muita coisa mudou. Ô, Mário, o desempenho do Vasco, 2-2, com 1 a menos. Mas o Vasco poderia, independente da arbitragem, jogar tudo na conta da arbitragem. A pizza indo embora de novo. Eu acho que é um pouco de exagero também. Acho que é um pouco exagerado a reclamação vascaína. Olha, com relação à arbitragem, o juiz normalmente se pendura no VAR. Se o jogo tivesse VAR, e deveria ter, que um campeonato não pode começar de um jeito e acabar de outro. Vamos que o Vasco tenha perdido o jogo, empatou. E esses pontos vão fazer falta na frente porque não teve VAR. Não há uma equidade. Tinha que ter VAR em tudo que é jogo. Gasta tanto dinheiro em bobagem, tinha que gastar dinheiro com VAR. Então, se tem VAR, se tivesse VAR, o juiz ia dar amarelo e ia ficar pendurado no VAR para esperar o VAR chamar ou não. Não tem VAR, ele deu vermelho. Eu achei que ele se precipitou. Esse foi um erro. O outro erro, qual foi o erro? Não foi erro dele. O Vasco fez o 2-1, golaço do Payet, 2 minutos de comemoração, mas ele acrescentou. No acréscimo do acréscimo saiu o pênalti. O problema também não é dele. Certo? O problema também não é dele. O pênalti foi infantil do cara que é o mais rodado, além do Payet do time, é o Medel. Fez um pênalti infantil. Foi pênalti, ele empurrou o jogador. Até jogar do juiz que não dá porque está errado. Agora, eu vou dizer aqui o seguinte, o Vasco não pode ser Payet dependente. Se você olhar o jogo, o primeiro tempo foi terrível. Segundo tempo, o Bangu teve chance, o Léo Jardim papou um frango, e o jogo acabou tendo... Eu comentei, deram uma piscada, eu comentei. O jogo foi justo o resultado. Agora, repito, não pode ser Payet dependente. Senão vai ficar difícil. Tem que ter gente para jogar junto. Né? É verdade, é verdade. Vai ficar difícil. Ô, Jorge, você pode falar, que é um assunto polêmico, se você quiser, mas o Vasco pega o Nova Iguaçu, que é um dos pequenos, esse ano está sendo período de treino Fluminense, mas vinha bem até a derrota para o Tricolor. E o Payet realmente emagreceu 8 quilos, é o grande nome. O Vasco perdeu um jogador machucado, o Paulinho. O momento do Vasco ainda é meio turbulento, eu diria. O Vasco ainda está se acertando. O Payet está bem melhor do que no ano passado, né? Chamando mais a responsabilidade, fez um belo gol, cada vez mais se integra ao elenco vascaíno. Contratou vários jogadores, mas são jogadores pouco conhecidos ainda aqui no futebol brasileiro e precisam também desse entrosamento. E alguns outros jogadores saíram, né? O Gabriel Peck saiu, o Marlon Gomes, né? Foi outro jogador que saiu. E o Paulinho, que vinha sendo uma referência boa, se machuca, vai ficar 1 ano, até o final do ano. Quer dizer, a temporada acabou para o Paulinho. Isso é ruim. Mas eu vejo que o Ramon Dias é um treinador que enxerga bem a característica de cada jogador. Ele tem essa visão, ele foi jogador, ele sabe tirar o melhor dos jogadores. Eu acho que o Vasco vai crescer. Esse clássico diante do Flamengo, o Flamengo é favorito ainda, pelo tudo que tem de elenco e tal, mas o Vasco vai dar trabalho, eu acho. Não vai ser uma coisa tão simples assim. O Vasco está em ascensão. O Ramon Dias, me permita, é um treinador que vem demonstrando ser bom de vestiário, de intervalo. Tem treinador que é bom de intervalo. Se você olhar o Vasco do primeiro tempo do jogo de domingo e o Vasco do segundo tempo, ele modificou taticamente a equipe também. Sim. E apesar de estar com um jogador a menos. Então ele mexe bem. Agora, o problema é que as peças... Por exemplo, ele trouxe o lateral direito, Rojas, né? Só que o lateral direito, Rojas, ele não vai ao fundo, ele não é submarino. Então ele também joga de zagueiro. Então. Aí o Pumita entra, o Pumita é bom de frente, mas marca mal para chuchu.
O gol saiu porque o Pumita bobeou também na jogada. O gol do frango. Então, isso é que tem ainda que acertar, senão vai ser um ano de sofrimento danado, hein? Bom, já que falou danado, Jorginho, faça uma pergunta danada para o nosso Paulo César Oliveira, da capital da Europa, né? Bruxelas, Bruxelas. Até botei uma colinha aqui, porque foi do campeonato português, o Benfica venceu, e 2 gols de brasileiros, né? O Arthur Cabral e outro do Marcos Leonardo. Então, a minha pergunta é a seguinte: os brasileiros estão roubando a cena, pelo menos no Benfica? Abraço para você, Paulo César. Jorge, o rendimento na globalidade dos brasileiros do Benfica pode ser considerado bom, mas fica muito aquém do que já aconteceu, por exemplo, em épocas de ouro, onde os principais atletas brasileiros saíam do Brasil e vinham direto para o Benfica, como, por exemplo, Ricardo Gomes, Moser, Aldair, Valdo, Lima, entre outros. Sucesso absoluto era essa época em que o Benfica tinha jogadores brasileiros de top, muito embora, quando esses jogadores vinham, havia o limite de 3 estrangeiros por equipe. Eles entravam naturalmente como estrangeiros e contavam como jogadores extracomunitários. A situação atual do Benfica é uma situação confortável de perseguição à liderança, com 48 pontos ganhos, na segunda posição atrás do Sporting, 1 pontinho apenas com 49 e mais 4 pontos do que o Porto, que tem 44. O Benfica briga pelo título. Tem uma equipe consistente, pelo menos em termos nacionais, já que eu recordo foi eliminada na Champions League, e procura batalhar pelo título, que é o que vai lhe dar acesso direto à Champions League na próxima temporada. Os brasileiros da equipe encarnada fazem uma boa competição, jogam num bom nível. Já no fim de semana, por exemplo, na vitória de 4-1 contra o Estrela da Amadora, Arthur Cabral, atacante, marcou um grande gol e foi uma figura preponderante. Mas é claro, o Benfica continua brigando para disputar a liderança e, claro, conseguir o título de campeão nacional em Portugal. Paulinho, Benfica, ele está de encarnado. Já que você está de encarnado, Mário, feche a participação do nosso PC Oliveira, direto de Bruxelas, correspondente. Não, o Borges. Foi você, Borja. Você cito. Pardon, monsieur. Pardon. Habla. Eu falei francês, inglês, top tudo. Borges, se é você que faz isso, hein? Nossa, mãe. Tinha levado uma bronca. Minha culpa, minha máxima culpa. Acorda. Fala, Borges. Ô, Paulinho, Paulo César Oliveira, fala aí do Barcelona, porque está saindo o técnico do Barcelona. Quem está vindo? Como é que está essa situação aí do Barcelona perdendo o seu técnico no meio do campeonato da Liga, e tem aí a Premier League, tem a competição importante aí no meio do ano. E aí? Diga aí. Borges, aí estamos no terreno das especulações. Afinal de contas, depois do comunicado oficial de Jürgen Klopp, que sairia da equipe do Liverpool, eis que essa semana um comunicado não oficial dá conta de que Xavi teria os seus dias contados no Barcelona. Aí sim não sairia por conta própria, mas seria, entre aspas, retirado das suas funções. Qual seria o técnico que poderia assumir? A primeira especulação óbvia foi Jürgen Klopp. Mas, se acontecer, será então uma contradição absurda, especialmente para um técnico que manteve sempre uma credibilidade bem clara, cumpriu o prometido e que disse claramente que precisa de uma parada para descansar. Não seria nada descansar, passar do futebol inglês para a pressão absurda que é o futebol espanhol, especialmente considerando o Barcelona, que há muito tempo não ganha e que precisa, claramente, de uma equipe forte para brigar por uma Liga dos Campeões. Fica então a incógnita no ar. É muito possível que o técnico seja estrangeiro ou então catalão, mas os nomes são para já desconhecidos e a certeza é apenas uma: o cargo de Xavi não está completamente definido como sendo demitido, mas há grande possibilidade de que ele não seja o técnico do Barça na próxima temporada. Valeu, Paulinho. Um beijo carinhoso para você. Beijo carinhoso. Em meu nome, do Jorgecito, do Borgesito e do Mariocito. Então, para você, um abraço carinhoso. Semana que vem, encontro marcado aqui
E do Mateusito também, que fica agora o maluco mandando para lá e para cá. Obrigado, a gente se vê a semana que vem. Valeu, Paulinho! Saudações tricolores, Paulinho. Aproveitando a deixa, então, de Fluminense. Pega o Bangu na próxima quinta-feira, jogo 9h30 da noite, na Ilha do Governador, ainda com o time nem terceiro time, é time de garotos, mas já enxertado, como aconteceu na última partida com o Nova Iguaçu, com provavelmente o Renato Augusto, o Gabriel Pires, o Terans foi registrado na Federação e na CBF, pode começar, o Antônio Carlos já vinha jogando, e o goleiro também é um goleiro experiente, já o Vitor Eudes. O que você acha, Bosch? Você colocaria o Terans de cara ou começaria com ele no banco? Quem sabe é o Fernando Diniz, que está, logicamente, analisando essa volta. Porque essa volta tem que ter um prazo, pelo menos, de 10 dias para que o cara comece a ganhar a questão física, né? Tem questões médicas também, que tem que ser verificado. Eu continuaria colocando, só que mesclando de início já com o Renato Augusto entrou no segundo tempo. Tem que botar os jogadores já, esses jogadores que têm condições para jogarem. Eu acho que o Fluminense não vai ter um bom resultado contra o Bangu, me parece. Acho que não vai ganhar do Bangu, porque não pode ficar ganhando com um time de garoto ganhando todo mundo. Agora, mãe de Iná, você é mãe de Iná. Me parece. Ô, Jorge, o que parece esse comentário para você do Bosch? Me parece. Que é time de garoto. Hein? A questão é que o time de garoto sempre corre-se um risco, né? Apesar da garotada do Fluminense ter ido bem, eu acredito que, mesmo com essa particularidade de poder jogar só na 7ª rodada, eu acho que vai começar a entrar os jogadores que foram contratados, o Gabriel Pires, o Renato Augusto, o Terans pode ficar no banco, entrar no segundo tempo. Acho que só o atacante, o Douglas Costa, é que não deve estrear ainda. Eu acho que só ele deve ainda ser preparado para outras partidas, né? Mas o Fluminense está se reforçando bem, é um time que está ali querendo, porque o Fluminense tem a Recopa, o Fluminense tem Libertadores, o Fluminense tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Fluminense sabe que é um ano em que ele pode se firmar ainda mais nesse cenário aqui sul-americano. Eu acho que vai começar a botar os jogadores, eu acho. Mário? Olha, eu acho que o Fluminense fez algumas contratações. O Terans eu gosto. Renato Augusto é um jogador de meio tempo, vai revezar com o Ganso. Eles não podem jogar juntos, e não deverão jogar juntos, a não ser que o Fernando Diniz tire um coelho da cartola. Contratou o Gabriel, que é jogador para banco também. Precisa de banco também o Fluminense. Agora, eu questiono a contratação do Douglas Costa. Porque o jogador, as últimas passagens não foram das mais agradáveis nem auspiciosas. O jogador tem alguns probleminhas fora campo, certo? E o ambiente do Fluminense, se bem que está lá o Paulo Jônio e tal, o Fernando Diniz é bom de vestiário. Não gostei, mas eu não sou Fluminense, mas sou analista, então tenho que dar minha opinião. Eu acho que teria no mercado gente não melhor, mas no contexto melhor, entendeu? O custo-benefício. Tanto que ele está indo com cláusula de cumprir etapas. Ele tem que cumprir metas. Por quê? O Fluminense escaldado, a passagem pelo Grêmio foi terrível. Então, no mais, e o time titular... Eu lembro que o Ganso, na mão do Diniz, rodou. Aliás, na mão do Abelão já começou a rodar. Justiça tem que ser feita. Rodou. Verdade. O Felipe Melo, todo mundo fala. Eu sou fã do Felipe Melo de carteirinha. Eu sou fã dele de carteirinha. É jogador para meio tempo, mas rodou. Um cara de grupo, um cara importantíssimo. Sabe, alguns jogadores que estavam tidos como não vão rodar, não vão jogar. Pô, eu acho que pelo histórico atual do Fluminense, eu acho que vale a pena. Eu vou te falar uma coisa. Ele é mais novo que o Bruno Henrique do Flamengo, por exemplo. Não, eu estou colocando porque o histórico de fora-campo não é bom. O Felipe Melo sofreu uma campanha injustificada por um lance que ele foi mal expulso, no meu entendimento. Tanto que o Robin, que foi o jogador que ele pegou, o holandês, levantou e jogou a partida inteira, não tem o menor problema.
Agora, a partir daí, pelas suas declarações, o pessoal começou a pegar no pé. Mas é um jogador útil ao Fluminense, como útil ao Ganso. Realmente houve uma recuperação do Ganso. O Ganso era jogador de seleção brasileira nível A. De repente deu uma degringola. É tipo o Luan. O Luan, outro dia, eu finalmente soube. O Luan tem um problema com relação ao irmão dele que morreu. E ele não fez aquilo que foi tratado, que era procurar um psiquiatra, um analista, porque o cara não desaprende a jogar bola, gente. Né? Foi o caso do Ganso. Quem trabalhou a cabeça do Ganso foi o Diniz, foi o Paulo Júnior, não sei quem foi, mas trabalharam bem. E ele voltou a jogar. E jogando bem, diga-se de passagem. Vamos ver o Douglas Costa, como é que a coisa funciona. Bom, eu acho que os principais assuntos foram debatidos. Eu só queria falar rapidinho, você já está estourado o programa, mas eu só queria falar mais um imbróglio da CBF. Todo mundo curtiu o último assunto. Quer dizer, contratam o Dorival Júnior, já fizeram aquela sacanagem com o Diniz, da maneira como ele foi dispensado, foi uma sacanagem do atual presidente. E, de repente, acertam com o Dorival, e agora eu li que o Flamengo não, o São Paulo e a CBF não chegam a acordo sobre valores de multa de rescisão. Será que quando contrata o cara, falou, São Paulo, quero ele, quanto vai... Cara, para encerrar, a opinião curta de cada um sobre essa esculhambação que é o futebol brasileiro, não é com esse Edinaldo, e agora não, já vem lá de trás. O futebol brasileiro é uma zona mal administrada e a gente vai ficar bom tempo sem ganhar nada. Eu falo isso desde 2000. Vamos ficar muito tempo sem ganhar porcaria nenhuma. E eu, lamentavelmente, estou certo. Entra um, sai outro, ou o cara está preso, ou o cara é incompetente, ou o cara foge, ou o cara não pode viajar. Pô, até para tirar um cara de um clube tem problema, Jorge. É lamentável, você tem toda a razão. Ultimamente, a direção do futebol brasileiro está no chilindró ou respondendo a processos. Na FIFA aconteceu isso também. A questão do Edinaldo, quando contratou o Dorival, a meu ver, eu não tenho uma informação disso, mas foi para tirar o foco dele. Ele demitiu o Fernando Diniz e trouxe, né, o Dorival Júnior. Então, todo que estava focado nele, porque ele está, como presidente, liminarmente. Ele ainda não... Ele vai ter que passar ainda pelo STF. Todos vão ter que dar um voto ali. Então, como havia um risco do Brasil não poder nem disputar a Copa do Mundo, ele voltou, né, para ser o presidente. Mas eu acho que essa saída do... Porque o Fernando Diniz, a seleção está mal, mas ele pegou a seleção a 5 jogos, 6 jogos. É difícil você montar. Inclusive, ele tem uma personalidade muito forte, ele quer fazer alguma coisa melhor. Eu acho complicado, e está esse imbróglio todo que você citou, e vem mais coisa por aí, Mazela. Fala, bora, então. O detalhe é o seguinte, por isso que o Muricy Ramalho não aceitou ser o diretor. O Felipe Luiz também, porque está em início de carreira como treinador, foi ser treinador do Sub-17 do Flamengo. E outros também, mas o Rodrigo Caetano parece que pode aceitar, pode estar aí também como diretor de futebol. É por essa confusão, como disse o Mazela, como é que você traz um treinador e não faz o acordo com o clube? Vai deixar para fazer depois? Também o São Paulo também é brincadeira, né? Mas o São Paulo libera o treinador sem ter um acerto. Olha só, vou falar um negócio. No futebol brasileiro, tem coisas que só acontecem aqui. O Palmeiras entra em campo e o treinador reclama do gramado. Ora, bolas, ele não sabe do gramado que eles estão jogando lá, ué? Como é que pode? O próprio treinador do Palmeiras reclamou e respaldou a reclamação do técnico do Santos. Ué, como é que pode? Entrando na CBF. Você contrata um treinador e o São Paulo não diz pro cara, olha aqui, ó, tem uma multinha aqui para pagar. Agora que vai pagar? Agora. Pô, ô Mazela, se fosse lá nos Patrícios, iam dizer que era coisa de... Pois é, mas não é. Não, é brincadeira. Zil. Pois é. E saudoso amigo Ed Muzarif, quando trabalhei com ele na Rádio Globo, grande rubro Globo no ar. Brasil. Exatamente isso, gente. É mais ou menos. Rapidinho no pique,
O jogo de hoje, Botafogo jogando com a Portuguesa. Jorge, no pique, tudo. 1-0. Mário. Botafogo. 1-0, Botafogo. Fala, Bosch. 4-0, Botafogo. Perfeito. Outro jogo de quarta-feira, Vasco e Nova Iguaçu. Mário. 1-0, Vasco. Jorge. 2-1, Vasco. Borges. 1-0, Nova Iguaçu. Esse outro jogo, Flamengo e o Sampaio Correia. Começo com você, Borges. 1-0, Flamengo. Jorginho. 4-0, Flamengo. Marinho. 4-0, Flamengo. E quinta-feira, eu vou deixar, vai me sacanear, vou deixar para o final. Mário Silva, Fluminense e Bangu. 1-0, Fluminense. Eu não tenho neto Fluminense, 1-0. Como é que eu vou Bom, te você não, sacanear? alguém lúcido nessa família, Jorge. Fluminense também vai vencer. 2-1. Vovô do Antônio, com a espoleta do cacete também, o nosso Antônio. 2-1, Fluminense. 2-1, Fluminense. Para fechar o programa, a brincadeira, a sacanagem do senhor José Carlos Borges. Infelizmente, o Fluminense estará tropeçando no Bangu, que vem de um grande jogo contra o Vasco da Gama. O Fluminense vai perder para o Bangu pelo placar de 3-0. Parecia o Moisés, parecia o falecido Moisés falando. Depois dessa, nada a acrescentar. Uma ótima semana a todos. Nos veremos terça-feira, sempre 9h, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max, com mais um Max Esporte, a resenha raiz da televisão brasileira. Obrigado, Mário. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom.